Segunda Samuel 5:10. Começar aqui nesse verso que temos aqui, aonde a Bíblia nos mostra que Davi ia cada vez, o que, igreja? Aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Amém. Então, a nossa oração ela está baseada em cima desse versículo. Deus deu a Davi a condição de ter o aumento e o crescimento. Desde o primeiro dia que nós estamos falando nesse propósito, eu tenho dito à igreja que é para tudo, irmãos, não só para a vida financeira, pode ser levado para qualquer área da sua vida. Se você colocar no teu coração, Deus vai te honrar também. Deus pode te dar o crescimento, o aumento na fé, no ânimo, na esperança, né? Vamos colocar aqui família, trabalho, então em tudo, né? Aquilo que você aplicar o teu coração, como nós falamos no dia de ontem no culto, se nós colocarmos força naquilo que estamos fazendo, Deus vai dar o aumento, né? Nós fazendo a nossa parte, a nossa força, aquilo que vem do Senhor, Ele vai acrescentar na nossa vida. E com todo o momento que a gente está aqui nesse propósito, todo momento estamos falando de Davi. E eu quero também aqui continuar falando no dia de hoje, vira a folha ou talvez vai um pouquinho à frente aí, mas é o capítulo 6, 2 Samuel, capítulo 6. Eu vou resumir aqui a história e vou pegar o versículo base aqui para a gente entrar no assunto de hoje. O que fez Davi crescer, aumentar, o que fez Davi então, vamos dizer assim, o Senhor olhar para ele e dar a ele esse crescimento, esse aumento. E aqui eu quero, irmãos, aplicar essa mensagem como uma instrução que o Senhor nos passou. Veja só, esse é o texto, capítulo 6, aonde a Bíblia diz que Davi traz a arca para Jerusalém. Você vê que o Davi, ele, quando reina, começa a reinar, ele tem no coração de levar a arca para o seu reinado, para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para Jerusalém. A arca, nós sabemos, é a presença de Deus, né? Então Davi, ele queria, eu preciso reinar com a presença de Deus, eu preciso fazer tudo aqui na presença de Deus, amém? Esse era o objetivo. Eu quero aqui hoje falar, irmãos, que esse objetivo era o plano de Davi, planejamento, né? O planejamento dele é levar a arca para Jerusalém. Só que, olha só, eu estava analisando pouco, não sei se você já ouviu algum pregador, algo, até mesmo na sua leitura, eu falo por mim mesmo, né? Pouco a gente fala, irmãos, nesse projeto, nesse planejamento, que em um momento deu errado. Veja só, ele quis pegar ali a arca onde estava e levar para onde? Para Jerusalém. Só que, irmãos, vamos dizer assim, não digo que é no meio do caminho, mas em algum momento nesse trajeto deu errado. Ele teve que interromper, parar, irmãos, com aquele projeto. Quando foi isso? Quando então a gente vê aqui, eu pego aqui o versículo 6, 7, aonde as coisas começaram a desandar. Teve até morte de Uzá, né? Veja que algo deu errado ali. O projeto de Davi, irmãos, ele teve que, olha, vou ter que, veja que ele deixou a arca onde? Na casa de Obed-edom. O projeto ele não deu continuidade. O planejamento era ir para Jerusalém. Ele teve que interromper o planejamento, deixando a arca onde? Na casa de Obed-edom. Então, analisando para esse contexto, irmãos, na vida é assim. Nós fazemos planos, nós colocamos objetivos, metas e infelizmente ou felizmente, porque tem que olhar o lado bom também das coisas, nada acontece por acaso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Eu digo infelizmente porque assim, não era o que estava planejado, não era o que ele tinha como intenção de deixar a arca ali. E quanto tempo a arca ficou ali? Alguém lembra? 3 meses. 3 meses com plano parado, com planejamento interrompido, com algo que, irmão, estava no coração e não deu certo. Você não se depara com essa história em algum momento da sua vida?
algo que você planeja, você coloca diante de Deus, algo que você fala assim, vai dar certo, eu vou concluir esse plano ninguém impede. No meio do caminho ou na caminhada, você talvez por força maior ou por algo que você talvez no momento não entende, você tem que interromper, parar, não tem o que fazer agora. E veja, irmãos, o verso aí, o 6, 6 e 7, como eu disse para você, deu errado, e deu tanto errado que teve até morte. Chamando a eira de Narcon, estendeu-se a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois as deixava prender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. E o que aconteceu? E morreu ali junto à arca de Deus. Então veja só, qual que era o plano inicial? Levar para Jerusalém. Ele fez isso imediatamente? Não. Então, a igreja, a reflexão e o que a gente vai aqui absorver e pegar dessa direção que o Senhor está nos dando. Eu não sei se você teve um planejamento esse ano que não deu certo ainda. Algo que você teve que parar, algo que você teve que interromper, algo que você teve que falar assim, eu vou ter que dar uma freada, eu vou ter que dar uma parada. Não era isso que eu queria fazer, mas não tem como continuar. Veja, irmãos, aqui olhando para o lado aqui mais profundo, eu vejo que algo estava errado. Por que errado? Porque, veja só, a maneira que eles estavam levando, eu tinha algo errado. Porque quando Uzá toca, logo Deus fica descontente, Deus fica, não era para fazer isso, está errado. Então, vamos levar para esse ponto, para observar. Algo que a gente, irmãos, interrompe, algo que não dá certo diante dos nossos planos, que planejamos, analisa no geral, alguma coisa está errada. Algo está errado, porque precisa ser, irmãos, analisado, porque, olha só, se tivesse certo, ou se tivesse, vamos dizer assim, como Deus queria, ou como era para acontecer, lembra daquela palavra que, agindo Deus, ninguém impede? E por que Deus não agiu? Porque algo estava errado. Tem algo errado aqui, o que está acontecendo? Aí é a hora da gente analisar no geral. Vida espiritual, conjugal, é para olhar para todos os lados. É o meu caráter, as minhas decisões, minhas atitudes, meus pensamentos, meu comportamento. Será que não tem algo errado que está fazendo com que, irmãos, isso também está refletindo na vida profissional ou qualquer outra área e que está fazendo com que os meus planos sejam interrompidos? Pare para analisar. Davi, ele fica ali 3 meses com o planejamento parado, sem dar sequência àquilo que ele havia planejado, que era levar a arca para Jerusalém. E aí agora, irmãos, com esses 3 meses, eu lembro da mensagem de segunda passada e de quarta passada, sobre o tempo. O tempo, irmãos, é um processo na vida do homem. O tempo de 3 meses foi, vamos dizer assim, importante para Davi olhar para todos os lados, onde eu errei, onde falhamos, aonde que deixamos a desejar, onde que a gente pode melhorar. 3 meses de reflexão, 3 meses de olhar, irmãos, para si, para o caráter, para tudo. Eu estou falando 3 meses aqui porque a história fala dos 3 meses, mas um dia, um momento, uma hora, um tempo, já é suficiente para você rever seus conceitos. A gente pode ver Apocalipse, Deus falando assim, lembra de onde caíste. Lembra, traga em memória onde você pecou, onde você errou. Em Samuel, a Bíblia fala, Reis. Em Reis fala do machado que o rapaz lá caiu, perdeu. Ele fala assim, ele ficou desesperado, o machado era emprestado. E aí ele fala assim, o profeta fala assim, onde você deixou cair? Ele sabia, não, foi aqui, foi aqui, eu errei aqui, deixei cair aqui. Então a gente, quando não lembra, a gente tem um Espírito Santo para ele lembrar. Senhor, onde eu errei? Não estou lembrando. Então, Espírito Santo, onde estou falhando? Aonde eu preciso melhorar? Onde eu preciso fazer diferente para acertar aonde eu errei? Então, igreja, pegando aqui essa parte aqui dos 3 meses, o tempo é para a gente refletir, é para a gente analisar, é para a gente olhar para nós e rever os nossos conceitos, para analisar o que está acontecendo na nossa vida. Nada está, irmãos, perdido. Mas agora, igreja, olha só, vamos voltar aqui a história aqui, 2 Samuel 6, leia comigo aqui o versículo 11, a parte final está dizendo aqui,
E a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom. Quanto tempo? 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Olha o 12 aqui, irmãos. O 12. Então avisaram Davi. Em outras palavras, Davi ficou sabendo que naqueles 3 meses, a casa de Obed-edom, a família de Obed-edom, foi todos, pelo amor da arca de Deus, pelo amor da presença de Deus, todos ali foram abençoados. Avisaram a Davi. E agora, igreja? Agora o que acontece? Você pega aqui a história, o contexto, você vai ver que Davi agora ele toma a decisão de uma retomada naquele planejamento que estava parado. Ele agora, você pega aqui a história, você vai ver que agora eles dão sequência, continuidade. Agora eles tiram a casa da casa de Obed-edom e agora está indo, irmãos, em direção à cidade de Davi, né? O lugar planejado, o lugar que eles haviam então determinado inicialmente. Aqui me chama uma atenção muito grande nesse verso aqui, irmãos. Avisaram Davi. Davi ficou sabendo que o Senhor tinha abençoado. Quantas vezes, irmãos, que eu e você nós ouvimos uma palavra que na vida de alguém Deus tem abençoado, né? Na vida profissional, casamento, saúde, em todas as áreas, vida espiritual, a gente ouve e muitas vezes a gente não toma, irmãos, né, uma decisão. Eu vou retomar porque deu certo na vida do fulano, vai dar certo na minha vida. A gente às vezes não faz isso. O testemunho, irmão, serve para nos encorajar, para recomeçar a fazer. Ele tinha parado, mas ouviu, disseram, avisaram Davi, o Senhor abençoou, o Senhor está abençoando. E o Davi logo, irmãos, encorajou com aquele anúncio, logo ele se posicionou para uma retomada na sua vida. Quantas pessoas você já ouviu, irmãos, Deus ter abençoado financeiramente? E você talvez não tenha sido abençoado financeiramente, e você está naquela condição assim, a minha vida é diferente, a minha causa é diferente, comigo é diferente, porque é para ficar nesse sufoco, é para ficar nesse vermelho, nessas dívidas. Não, irmãos, se Deus abençoa um, Ele abençoa todos. O Davi, ele entendeu, Deus está abençoando. Avisaram a Davi. O interessante aqui, irmãos, não foi Davi que foi atrás. Avisaram a Davi, Deus está abençoando. Opa, agora é como uma resposta, agora é hora de retomar, agora é hora de recomeçar. Agora é hora de voltar a colocar o plano, o planejamento, para ser executado, para voltar a fazer aquilo que foi paralisado, foi interrompido. Irmãos, guarda isso no coração. Davi agora ele retomou os planos. Agora ele está com os projetos de volta no seu coração de levar a arca para Jerusalém. O Davi agora aprendeu, irmãos, a fazer do jeito certo. O tempo, ele serve para quê, igreja? Para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. O tempo é o processo de Deus na nossa vida. Os 3 meses lá, irmãos, não foi por acaso, não foi porque tinha que acontecer. Deus aproveitou aquele tempo para então agir, operar, ajustar, irmãos, melhorar. Davi, Davi, você estava fazendo errado assim. Davi, o certo é desse jeito. Deus mostrou. Agora o Davi, irmãos, está no coração. Vamos retomar, vamos recomeçar, vamos fazer de novo. Olha só, com essa mensagem, eu quero dizer para você, irmãos, que nunca é tarde para recomeçar. Você pode repetir isso comigo? Nunca é tarde para recomeçar. Tem gente que às vezes a vida toda ela fracassou, vida financeira, relacionamento, ou em algo que ela escorregou, caiu, tropeçou, e ela diz, eu nunca mais vou recomeçar minha vida. Eu nunca mais vou ter um recomeço. Para quem, irmãos, quer uma referência depois, você pode ler Ruth. Eu estava lendo o livro de Ruth hoje. Lembra da história de Ruth? A Ruth, lá do livro mesmo, né? Veja que a Ruth é um grande exemplo de recomeço. Ela foi casada, os filhos, a Noemi, né? Noemi, o marido, morre o marido, fica a Noemi mais as 2 noras, fica lá num tempo, irmãos, que saíram de Belém para ir para Moabe, terra de ilusão, engano. Foram 10 anos, pode depois ver, quem lembra da história sabe, 10 anos, vamos dizer assim, para algumas pessoas, 10 anos perdido, 10 anos que a minha vida ficou estagnada. 10 anos se passaram.
Aí depois você passa para o capítulo 2, 3, 4, você vai ver, irmãos, a Ruth tendo um recomeço na sua vida. Ela casa, ela é abençoada por Deus, ela ali, olha, veja a história, se você tiver interesse, procura ver, irmãos, a história. Um lindo recomeço de Ruth, mesmo o mundo dizendo, 10 anos perdido da sua vida, 10 anos que a sua vida não foi para frente, um fracasso, morreu o marido, era tempo de fome, de escassez, porque havia fome na terra. Então veja, irmãos, ela podia falar assim, vou me entregar, vou jogar tudo pro alto mesmo, já que nada está dando certo. O que ela fez? Ela lutou por um recomeço, né? Ela é uma grande referência para quem está lutando para um recomeço na sua vida. Independente de qual área que seja, irmãos, nunca é tarde para recomeçar. Ruth recomeçou, mesmo depois de muitos anos depois. Ela teve um recomeço e ali foi para a glória de Deus. Amém, igreja? Olha só, também eu estava vendo aqui na Bíblia, em Gênesis, a gente fala Adão e Eva, o filho, lembra dos filhos dele? Abel e Caim. Olha só, morreu. Um matou o outro, né? Matou lá, e aí você vai ver que a história, eu vou pegar aqui para não ficar nas minhas palavras, estava também fazendo essa leitura aqui, Gênesis 4, vamos ler o 25 e 26, o 24 fala, né, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7, 25, e tornou, olha a palavra aí, ó, tornou, recomeçou, deu a volta por cima. Não sei como você está sendo ministrado no seu coração pela ação do Espírito Santo, mas Adão e Eva, olha só, tornou, né, a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, chamou o seu nome Sete, e disse ela, Deus me deu outramente um lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enós, ou Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha só, pega aqui na parte que acabou, filho morreu, olha o recomeço, né? Olha, irmãos, a retomada, né? Aonde então, dali partiu um começo para invocar o nome do... Tá bem claro aí, ó. E se começou a invocar o nome do Senhor. Recomeço também, né? Então, assim, na Bíblia a gente vai encontrar várias referências de recomeço, de retomada, de, irmãos, pessoas que fracassaram e tiveram a condição de dar a volta por cima. Aproximadamente um mês atrás, nós falávamos aqui sobre a história de Jó. Jó perde tudo, perde saúde, perde ali as suas riquezas, perde, irmãos, a amizade, e a Bíblia fala que o último estado de Jó foi maior. Deus abençoou mais do que o primeiro. Por quê? Porque Jó, irmãos, ele deu a volta por cima. O Jó tinha no coração. Lembra do capítulo 19, verso 25? O meu Redentor está vivo. O meu Deus, ele está lutando por mim. O meu Deus vai me tirar dessa situação. Minha vida vai mudar. E olha só, irmãos, a Bíblia diz que ele então deu a volta por cima. Olha o verso aí, ó. O meu Redentor, eu sei que ele está vivo. E por fim, ele se levantará sobre a terra. Por mais que grande foi o seu tombo, a queda, o fracasso, a derrota, algo que você diz, olha, os planos paralisaram, e foi interrompido. Acredite, irmãos, o seu Deus está vivo. Ele vai fazer você se levantar novamente. Ele vai fazer você dar a volta por cima. Ele vai fazer você, então, reerguer para a glória de Deus. Amém, igreja? Vamos voltar aqui para o texto base, a referência inicial aqui, 2 Samuel, capítulo 6. Versículo 12. Então avisaram Davi. Davi ficou sabendo que o Senhor tinha abençoado a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, então, por amor da arca de Deus. E foi Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a casa de Davi, com alegria. Aqui não tá, irmãos, desenhado, mas aqui por trás está escrito a retomada. Ele pega então da casa de Obed-edom e agora ele dá continuidade àquele plano que tinha sido interrompido. A retomada, o recomeço. Veja que agora ele está levando a arca, irmãos, para a cidade de Davi. E agora, irmãos, com
alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Fracassei, vou viver chorando por causa de um fracasso? Não, vai no Senhor, aos pés do Senhor. Falei ontem aqui no culto da noite, vai aos pés do Senhor, irmão, chore na presença de Deus, Ele vai enxugar as suas lágrimas e você vai voltar a se alegrar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Davi agora, irmãos, ele está feliz pela retomada que ele teve na sua vida, no seu planejamento, na sua meta, no seu objetivo, no seu sonho. Era o sonho dele, não, trazer a arca para Jerusalém. Vai, irmãos, trazendo em mente aí o que não deu certo esse ano, o que você fracassou financeiramente, na vida profissional, saúde, né? Talvez você tomou uma decisão errada que até comprometeu o seu corpo, a sua saúde, né? Não é mais a mesma. Talvez algo que você precisa, irmãos, no tempo que Deus está te dando aí, para você refletir, para você analisar onde você errou e agora acertar. Davi, irmãos, ele, né? A gente vê aqui, teve o erro, os 3 meses foi o tempo de reflexão e agora ele aprendeu a fazer do jeito certo. Irmãos, nós também podemos fazer o certo como Deus quer que seja feito. Na vida a gente erra por nossas escolhas, mas quando nós somos direcionados por Deus, quando Deus trata conosco e a gente ali está decidido, né, fazer aquilo que Deus quer que seja feito, a gente consegue reagir, a gente consegue retomar, a gente consegue fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Agora, para a gente só terminar aqui, eu quero aqui, irmãos, fazer essa reflexão. Claro que você que vai trazer em mente, né? Será que você não é uma dessas pessoas que grandes planos você teve, planejamentos lindos, né? Metas, objetivos, sonhos, só que será que não é você que é uma dessas pessoas que algo deu errado e você não voltou a tentar de novo? Pastor, eu nem tentei novamente, aquilo que não deu certo eu abri mão, eu apaguei da minha vida, eu tirei do meu caminho. Só faça isso se Deus disser para você fazer. Caso contrário, irmãos, o tempo ele é muito importante para te aperfeiçoar. Veja que Davi não tirou do coração o plano inicial. Qual que era o plano inicial? Levar a arca para Jerusalém. Fracassou, deu errado, foi interrompido, mas veja que ele não tirou do coração, irmãos, aquilo que ele tinha como inicialmente um plano para a sua vida. Quantas vezes você, por fracassar, você abre mão? Você desiste, você joga fora aquele sonho, aquele plano, aquela meta, aquele objetivo. Não, eu não quero mais, não deu certo, eu nem vou tentar. Deus está nos despertando aqui hoje, irmãos, a tentar novamente. Deus está nos mostrando aqui hoje que nós podemos recomeçar, nós podemos reagir, nós podemos se levantar, nós podemos, irmãos, voltar, né, a fazer, a lutar, a buscar por aquilo que não deu certo. Volto a dizer, irmãos, se Deus fala para tirar do seu coração, tirar do seu caminho, obedeça. Caso Ele não falou isso, caiu, levante. Algo aqui, né? Só para a gente trazer aqui a compreensão e a facilidade de entendimento. Quando a criança cai, o pai e a mãe falam assim: menino, levanta daí. A criança está chorando, né? Dói, a queda dói. Levanta daí, volta, né, a brincar, volta a fazer. É assim, irmãos, na vida os tombos traz dor, mas é necessário levantar, né? Reerguer, é necessário, é preciso ficar de pé novamente. Amém, igreja? Diga comigo, não podemos parar. Diga, precisamos retomar, recomeçar aquilo que não deu certo. Tem algo que não deu certo? Algo que não foi para frente? Algo que você teve que interromper? Não estou dizendo que agora, imediatamente, você tem que fazer, irmãos. É o que o Senhor está dizendo. Não desista disso. Não abra mão disso. Continue acreditando na retomada. Continue acreditando que o recomeço, irmãos, acontece, ela vem, né, para a sua vida, para a minha vida, para a vida de quem então estiver buscando. Amém? Olha só, eu estava fazendo uma pesquisa no dicionário mesmo. Recomeçar é uma oportunidade para reinventar, né? É dar uma nova chance a si mesmo. Tem gente que erra, irmãos, ela não dá chance nem para ela mesma. Então, olha só, recomeçar é você dar uma oportunidade para você mesmo, se reinventar, né? Você dá uma chance para você mesmo, irmãos, para você então, né, descobrir a sua força interior. Muitas são as pessoas que ainda não sabem do grande potencial que está dentro de você. Porque quando fracassa ela logo desiste.
Diga comigo assim, irmãos, dentro de mim existe uma grande potência da parte de Deus, né? Ou seja, o que a gente quer aqui expressar, irmãos? Que dentro de você existe uma força muito grande que vem de Deus. Eu vejo Paulo falando assim, a minha capacidade vem do Senhor, vem de Deus. Quando eu estou dizendo não posso, não consigo, não dá certo, não vou reerguer, não vou levantar, não vai para frente, irmãos, Deus está dizendo que é Ele que nos capacita, é Ele que nos prepara. O que a gente tem que fazer? Dar uma chance para nós mesmos, acreditar em nós mesmos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, acredita mais em você, acredita mais naquilo que você faz. Você tem uma grande potência da parte de Deus, irmãos. A potência é uma unção, né? A capacidade que vem do Senhor para você então fazer aquilo que precisa ser feito. Mas muita gente, infelizmente, ela tem abrido mão. Davi não abriu mão dos planos iniciais, né? Davi não desistiu daquele sonho inicial. Talvez no início do ano aí, quantos sonhos você escreveu o projeto de vida, irmãos? Feliz, alegre. De repente, no meio do ano, no decorrer do ano, nada daquilo foi para frente, o tempo teve que parar, e agora, o que vai ser de mim? O que vai ser de você? Se você crer, Deus te dá condições de você retomar, de você voltar a acreditar que esse sonho vai se realizar, que essa vitória vai chegar, que essa conquista, irmãos, o Senhor nos promete, onde nós lemos, né? O Senhor, Ele quer nos conduzir para possuir, herdar. Possuir e herdar. Deus quer que você venha herdar. Deus quer que você venha, irmãos, né, ter essa grande vitória na sua vida. Amém, igreja? Diga comigo mais uma vez assim, recomeçar é uma atitude para reinventar, né, para dar uma nova chance a si mesmo. Então acredite mais em você, né, dá mais uma chance para você mesmo. Você talvez ainda não descobriu a força interior que está dentro de você, que está no seu coração, na sua vida. Amém? Agora, igreja, recomeçar também é um ato de coragem, né? Por que muita gente às vezes não recomeça? Porque ela fica com medo. Eu estava vendo aqui Mateus 14, o que a gente precisa fazer? Depois leia lá, é daquele texto da tempestade. Jesus andou sobre o mar, né? Aí veio a tempestade, o Pedro começou a andar, ele começou a afundar porque teve medo. Ali você vai ver, irmãos, o que aconteceu? Medo, confusão e precipitação. Essas três coisas atrapalham a pessoa de uma retomada, de um recomeço. Então, olha só, recomeço é para quem tem coragem. Senhor, eu estou precisando da coragem. Olha, se você crer no teu coração, o Senhor, Ele disse para Josué e disse para mim, seja corajoso, tenha bom ânimo. O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas já nos deu um espírito de ousadia. Irmão, sobre ousadia, sobre coragem, a gente tem que se posicionar, porque sobre nós, Deus já colocou a coragem e a ousadia, só que às vezes a gente ainda não despertou isso dentro de nós. Então recomeçar é um ato de coragem que envolve você enfrentar então os desafios para sair da zona de conforto. A retomada, irmãos, te tira da zona de conforto, né? Ou você quer ficar na zona de conforto, ou você vai sair da zona de conforto para então uma retomada, um recomeço, né? Um início novamente aí naquilo que você está fazendo. Amém, igreja? Então aqui é a história que o texto base aqui de Davi, né? É o plano inicial, levar a arca para Jerusalém. Em um momento ele teve que interromper. Quanto tempo? 3 meses. Para algumas pessoas, irmãos, é um dia, um mês, talvez um ano, 5 anos, 10 anos. Tem gente que está com o sonho parado já tem tempo. Não baseia para nós hoje esses 3 meses, a gente não sabe se é, né, os 3 meses ou uma semana, 10 dias, não sabe. Então, mas o que eu tenho que fazer? Acertar onde eu errei. Davi, ele acertou onde ele estava errando. Os 3 meses aqui é para refletir, é para deixar Deus trabalhar, para deixar Deus operar. E aí, Davi fazendo o certo agora, da maneira certa, o planejamento inicial, irmãos, deu certo, né? Versículo 14 aí, o versículo 12, né? 12 ainda na parte final. E trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Essa parte final aqui, a gente vê então que o plano se concretizou. Ele então teve, né, ali alcançado o seu objetivo. Ele conseguiu retomar, recomeçar. Essa é a direção de Deus para nós hoje. Nunca é tarde para recomeçar. Texto para essa frase é a de Ruth. Ela estava já, alguns vão falar, mas você já está velha, Ruth, né?
A idade já passou para você, Ruth. Ninguém mais acredita em você, Ruth. Ô Ruth, você perdeu 10 anos aí. Eu falo 10, mas foi bem mais. 10 anos aí da sua vida, Ruth. Irmãos, a Ruth teve uma retomada linda, abençoada por Deus, né? E é o que o Senhor quer também, não importa o tempo, né? Que você venha acreditar, nunca é tarde para recomeçar. Amém, igreja? Então diga comigo, com Jesus é possível recomeçar. Então volte a sonhar, volte a planejar, volte, irmãos, a colocar, né, no seu coração aquilo que talvez você já até tirou. Não foi Deus que pediu para você tirar, você mesmo tirou. Não, eu abri mão porque eu fracassei, não deu certo. Volte, irmãos, volte a sonhar, volte a acreditar. Acredite nessa retomada que Deus está te dando a oportunidade de ser desafiado pela palavra, e assim como deu certo com Davi, vai dar certo com quem também crê na palavra de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de amanhã. Eu fico assim pensando, irmão, se Deus fez isso com Davi, faz comigo, faz com você, faz com qualquer um. Deus, Ele vai te dar condições de você recomeçar, retomar em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, vamos orar? Vamos terminar aqui nossa reunião. Deus abençoe você da internet, compartilhe esse vídeo, certamente alcançará o coração de outras pessoas.